Fala aí, rapaziada. Voltei. Hoje a gente vai falar sobre regra da cadeia, tá bom? Um outro tópico importantíssimo aí quando a gente fala de derivadas, tá beleza? Vamos lá, vamos comigo. Então, o que diz a regra da cadeia? Tá, o que na verdade é essa regra da cadeia? Nada mais do que a derivada da função composta. Tá? A regra da cadeia é como a gente vai fazer para achar a derivada dessa função daqui. Ó. A derivada de f composta com g de x. Que a gente pode até dizer que é a derivada da f de g de x. Tá? E como é que a gente pode dizer, né? Como é que a gente pode falar isso? Né? Como é que a gente calcula? Vai ser a derivada da minha função f aplicada em g de x vezes a derivada da minha função g de x. No final desse vídeo aqui, eu vou fazer uma demonstração intuitiva, tá? Do porquê que é isso daqui. Uma outra maneira da gente ver é você pensar assim, que ao invés de g eu tenho uma função u, tá? U de x. Então, quanto que dá a derivada da minha função f de u, onde u também é uma função em x. A derivada de f de u é a derivada de f em u vezes a derivada de f de u é a derivada de f vezes a derivada de u, tá? Isso aqui, ó, é basicamente o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Tá? Caso vocês escutem aí uma gritaria, umas crianças gritando, são os meus, né, queridíssimos e amadíssimos filhos, tá? Meus pequenos terroristas. Porque que carinhosamente é assim como eu os trato, porque é brabo, velho. É brabo. Mas eles estão lá com a mãe. Caso vocês escutem alguma coisa, são eles, tá? Então vamos lá. Primeira questão de hoje, primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês é a derivada de y igual a u elevado a n, tá? Como é que a gente faz? Lembra que o que eu vou chamar de u na nossa aula de hoje é também uma função em x, tá? Então quem é a derivada de u elevado a n? Tá? Pela regra da cadeia, lembra lá, ó, quanto que dá a derivada de x elevado a n? Vocês lembram disso? É n vezes x elevado a n menos 1. A gente viu isso em um dos vídeos passados. Tá? Então, com isso aqui na cabeça, quanto que dá a derivada de u elevado a n? Vê se eu não posso falar que é n vezes u elevado a n menos 1 vezes agora a derivada dessa minha função u. Beleza? Vezes a derivada dessa função. Isso a gente vai usar bastante, tá bom? Então, aqui, ó, só um exemplo aqui na nossa letra B, tá? Qual a derivada de y igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100? Então, é como se a gente tivesse essa função daqui sendo u. Lembra que a derivada desse y não vai ser 100 vezes u elevado a 99, né? Só que o u vezes a derivada de u, né? Só que o u é x ao cubo menos 1. Então, a derivada de y, eu posso botar que é 100 vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99 vezes a derivada de x ao cubo menos 1. E quanto é que dá a derivada de x ao cubo menos 1? Vai ser a derivada de x ao cubo menos a derivada de 1, que derivada de 1 é 0, tá? E a derivada de x ao cubo vai dar 3x ao quadrado, né? Então, quanto vai dar a derivada dessa minha função?
Aqui, ó, vai dar 100 vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99 vezes 3x quadrado. Tá, beleza? Ficamos aqui, ó, com essa resposta. Tá? Seguindo. Quanto que dá a derivada do seno de x quadrado? Tá? É como se a gente tivesse aqui, ó, a derivada do seno de u. Tá? Quem é a derivada do seno de u? Só para lembrar, vai ser a derivada do seno, quem é? A derivada do seno é o cosseno. Então, eu vou ficar com cosseno de u vezes a derivada de u. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou aplicando a regra da cadeia. No caso aqui, o u vai ser o x quadrado. Então, quem é a derivada, voltando para cá, ó, quem é a derivada de seno de x quadrado? Vai ser, a derivada do seno é o cosseno. Então, seria cosseno de x quadrado vezes a derivada do u, né? No caso, vezes a derivada do próprio x quadrado. Quanto que é a derivada de x quadrado? 2x. Então, essa minha função, a derivada dessa função vai ser 2x vezes o cosseno de x quadrado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Um outro exemplo. Eu tenho y igual a seno de x ao cubo. Tá? Então, é como se eu tivesse u ao cubo. Tá certo? Então, agora, ó, vou pensar que aqui eu tenho u ao cubo. Lembra lá, o y é igual a u ao cubo. Então, quem vai ser a derivada de y? Vai dar 3 u ao quadrado vezes a derivada de u. Então, no caso aqui, ó, quem é a derivada de y? Vai dar 3 vezes o seno ao quadrado de x vezes a derivada do seno de x. Tá? Derivada do seno, lembra lá da aula anterior. Derivada do seno é o cosseno. Então, y' vai ser 3 seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. E a derivada dessa função do cubo do seno de x. Show? Foi até aí? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo. Quanto que vai dar a derivada de e elevado a u? Para isso, só para lembrar vocês, quem é a derivada de e elevado a x? É o próprio e elevado a x, certo? Vimos isso em alguma outra aula. Agora, a derivada de e elevado a u vai ser igual a e elevado a u vezes a derivada de u. Tá? Então, vamos aqui para alguns exemplos, tá? Olha só, isso aqui vocês têm que ter na cabeça. Aqui para alguns exemplos. Quanto que dá, então, a derivada de e elevado a seno de x? Vai ser o próprio e elevado a seno de x, e elevado a u, vezes agora a derivada do seno. E quem é a derivada do seno? É cosseno. Então, y' é e elevado a seno vezes o cosseno de x. Molezinha, molezinha. Agora, quanto que dá e elevado a secante de 3θ? Agora tem uma função em θ, né? Então, quem é o y'? Vai ser o próprio e elevado a secante de 3θ vezes a derivada da secante de 3θ. Secante. Escrevi errado. Secante de 3θ. Quem é a derivada da secante? Né? Lembra lá para mim. Derivada da secante. Secante x. Derivada da secante é secante vezes tangente. E se eu tivesse, ao invés de secante x, se fosse secante de u, seria a mesma coisa, né? Ia ser a derivada da secante. É secante vezes tangente, só que agora eu ia ter que multiplicar pela derivada de u. Então, é a derivada da função que está de fora
vezes a derivada da função que está dentro. No caso aqui, é elevado a secante 3θ vezes a derivada da secante 3θ. Agora, qual é a derivada da secante 3θ? Derivada da secante. Secante vezes tangente. Então, teria aqui, ó, só da derivada da secante de 3θ seria secante 3θ vezes a tangente de 3θ vezes a derivada de 3θ, tá? Que em θ vai ser só o 3. Então, aqui, ó, quem é y'? Vai dar e elevado a secante 3θ vezes secante 3θ tangente de 3θ vezes 3. Tá bom? Minha função fica essa daqui. Até aí. De boa? De boa. Se não tiver, assim, escreve aí, manda uma mensagem para mim e a gente esclarece aí essas dúvidas. Tá bom? Vamos lá. Vamos agora para derivada de a elevado a x. Tá bom? E para isso, agora eu preciso lembrar vocês de uma regrinha lá do básico, lá do ensino médio, uma regrinha de logaritmo, tá? Que vou escrever aqui, ó. Quanto que dá log de b na base a? Né? Se eu chamar de n, a definição de log me dá que a elevado a n é igual a b. Porém, eu estou chamando n de log de b na base a. Então, se eu escrever a elevado a log de b na base a, isso aqui é o próprio b. Tá? O que eu estou escrevendo? Eu posso escrever qualquer número com uma potência de base em qualquer outro número real, né? Positivo. Né? Então, assim, derivada de a elevado a x. A gente já sabe qual é a derivada de a elevado a x. Então, a derivada de a elevado a x, primeiro, eu posso reescrever, fazer uma manipulação algébrica aqui. Porque o a, eu posso escrever que é uma potência na base e. É elevado a ln de a. Assim, caraca, Gil, não entendi. Por quê? O ln, na verdade, é o logaritmo na base e. Tá certo? Então, se eu escrevo e elevado ao logaritmo na base e de um número b qualquer, é o próprio b. Tá certo? Então, aqui, eu posso escrever a como sendo e elevado a ln de a. Então, se eu escrever a elevado a x, eu posso botar que é e elevado a ln de a, logaritmo na base e, de a elevado a x. Que, por sua vez, eu posso dizer que é e elevado a x vezes o ln de a, porque aqui potência de potência, né? Olha lá. Então, agora, quanto que dá a derivada de a elevado a x? É a derivada de e elevado a x ln de a. Que a gente já viu que a derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u'. Então, vou ficar com e elevado a x ln de a vezes x ln de a derivada, né? Derivada disso. Como a ln de a é constante, tá? O logaritmo numa base, o logaritmo neperiano, o logaritmo na base e de um número a real, como isso aqui é constante, qual a derivada de uma constante vezes uma função? É a constante vezes a derivada dessa função. A derivada de x é 1. Então, aqui a gente vai ficar com e elevado, posso até escrever assim, ó, novamente, e elevado a ln de a elevado a x, que é essa parte daqui, ó, tá? A mesma coisa, vezes o ln de a, que é a derivada de x vezes ln de a. Só que isso aqui, na verdade, é elevado ao ln de a, como a gente viu aqui em cima, é o próprio a.
Então, o que eu posso concluir? Que a derivada de a elevado a x, na verdade, vai dar a elevado a x vezes... Aqui, ó. A derivada de a elevado a x vai ser igual a elevado a x ln de a. Tá bom? Aqui, ó. Beleza? Chegamos aqui nesse resultado. E agora, como é que a gente faz para achar a derivada de a elevado a u? Só que agora, ao invés de x, eu estou colocando uma função. Tá? Então, a derivada de a elevado a x, eu já sei que a elevado a x é ln de a. A elevado a u vai ser a elevado a u ln de a vezes agora a derivada de u. Tá? Usando a regra da cadeia. Beleza? Então agora, bom que a gente viu a derivada de a elevado a x, vimos a derivada de a elevado a u, antes a gente viu a derivada de e elevado a u. Tá bom? Agora, para a gente terminar essa sequência de derivadas, primeiro, quanto que dá a derivada de ln de x? Agora eu vou usar uma regrinha que acho que vocês intuitivamente vão conseguir acompanhar. O seguinte, ln, quando a gente escreve assim ln de x, na verdade eu estou escrevendo o log de x na base e, né? É isso aqui. Né? O e é aquele númerozinho lá irracional. Então, se eu escrevo y igual a ln de x, eu estou escrevendo o y igual ao log de x na base e. E pela definição de log, eu tenho que e elevado a y é igual a x. Tá? Óbvio que tem outras maneiras de mostrar isso aqui para vocês. Agora, deriva essa expressão aqui. Tá? Então, ó, eu sei que e elevado a derivada de e elevado a y vai ser igual à derivada de x. A derivada de e elevado a y vai ser e elevado a y vezes y'. Isso é igual a 1, que é a derivada de x. O nome dessa regra, o que a gente está fazendo aqui é a regra de derivação implícita, que a gente vai ter uma aula só para ela. Tá? E e elevado a y, né, se você lembrar aqui, viu o que a gente escreveu, e elevado a y é igual a x. Então, a gente pode simplesmente escrever que x vezes y' é igual a 1. Então, quem é y'? É igual a 1 sobre x. Só que o y é o ln de x. Então, a gente pode dizer que a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Tá bom? Escrevemos aqui, derivada do ln de x é 1 sobre x. Agora, quanto que dá a derivada do ln de u? Se eu tenho uma função se eu tenho uma função u, né, em x, que é a derivada de ln de u? Vai ser 1 sobre u vezes a derivada de u. Tá? Esse resultado aqui é um resultado aí mega importante para vocês, tá? A gente vai usar bastante. Show de bola. Então me ajuda aqui. Quem é a derivada agora do log de x na base a? A gente viu o log de x na base e. E se fosse numa base qualquer? É fácil, porque a única coisa que eu preciso agora escrever é fazer uma mudança de base. E mudando a base A para a base E, eu posso escrever que o log de x na base A é o ln de x dividido pelo ln de A. Tá? E se a gente fizer a derivada de y, é a derivada disso. Né? Como o ln de A é constante, eu posso dizer que é 1 sobre ln de A vezes
a derivada do ln de x. Então, quanto vai dar a derivada do log de x na base a? A derivada do ln de x, a gente viu aqui, ó, é 1 sobre x. Então, vai ser 1 sobre ln de a vezes 1 sobre x. Tá certo? E aqui, ó, a gente conclui mais uma derivada, tá? Só que a gente consegue ainda generalizar mais. Se eu escrever assim, quanto que é o log de u na base a? Quanto dá a derivada disso? Vai ser, eu posso botar 1 sobre u vezes ln de a vezes u', tá bom? Olha lá, ó. A gente pode escrever desse jeito. Então, vimos derivada do logaritmo, numa base qualquer. Vimos a derivada do ln, que a derivada do ln vai cair direto para vocês. Né? Derivada da potência e derivada das funções trigonométricas usando a regra da cadeia. Então a gente consegue fazer um breve resumo para vocês assim. Ó. Quem é a derivada de u elevado a n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Né? Quem é a derivada de e elevado a u? E elevado a u vezes a derivada de u, é elevado a u'. E aí, ó, vão aqui, ó, as derivadas das funções trigonométricas. Só que agora não é mais seno de x, seno de u. Né? Vai dar a derivada vezes a derivada de dentro. Derivada da função trigonométrica vezes a derivada do meu argumento. Né? Então, vou ter seno de u. Vai ser a derivada do seno vezes a derivada de u. Né? Derivada do cosseno. Derivada do cosseno, cosseno de u, vezes a derivada de u. E assim vai, com todas elas. Né? Então, a gente tem aqui, ó, derivada do cosseno, da menos seno de u'. Derivada da tangente de u, secante ao quadrado de u, vezes a derivada de u. Da cotangente de u, menos a cossecante ao quadrado, da secante de u, secante vezes tangente, vezes a derivada de u. Da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente, vezes a derivada de u. E aí, ó, temos essas outras derivadas aqui. Derivada de a elevado a u, do ln de u, e a derivada de u na base do log de u na base a. Tá bom? 2 probleminhas aqui para a gente fazer. Primeiro deles, olha só. Um problema caiu numa prova da escola naval. Fala assim, considere f e f' funções reais de variável real, deriváveis onde f de 1 é igual à derivada de f em 1, que é igual a 1. Qual o valor da derivada da função h? Tá? E aí, ó, olha só, que é a raiz quadrada de f de 1 mais o seno de 2x, tá? Para x igual a 0. Tá? Então, primeiro que eu vou fazer, o que o problema está pedindo é isso aqui, ó. É o h' de 0. Tá? Cuidado com a cacofonia. Tá? Então, primeira coisa. Quem é a derivada da raiz de x? Vou até colocar aqui, a raiz de u. Tá? Vai ser 1 sobre 2 raiz de u'. Beleza? Então, aqui eu posso escrever o seguinte, que a derivada de h de x vai ser 1 sobre 2 raiz de f de 1 mais seno 2x vezes a derivada do f de 1 mais o seno de 2x. Tranquilo?
Lembrando, quanto que vai dar a derivada do f, né? Vai ser a derivada do f de u. É a derivada de f em u vezes a derivada de u. Então, continuando aqui, ó, a galinha vai ser 1 por 2 raiz do f de 1 mais seno de 2x, vezes, aqui eu vou ter o f, a derivada de f, em 1 mais seno de 2x, vezes a derivada de 1 mais o seno de 2x. Estou aplicando aqui a regra da cadeia. Me ajuda aí. Quanto que dá a derivada de 1 mais o seno de 2x? Derivada de 1 é zero, derivada do seno de 2x. Derivada do seno é cosseno. Então, eu vou ter o cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Beleza? Então, aqui, ó, quem é a galinha de x? Posso falar que é 2 cosseno de 2x, 2 cosseno de 2x vezes f' de 1 mais o seno de 2x dividido por 2 vezes a raiz quadrada do f de 1 mais o seno de 2x. Caso a gente queira botar assim, ó, a galinha de 0, eu vou ficar com, me ajuda aí, 2 vezes o cosseno, 2 vezes 0 dá 0, né? Substitui x por 0, vezes f' de 1 mais o seno de 0. O seno de 0 é 0, né? Dividido por 2 raiz do f de 1 mais o seno de 0. Tá? Arrumando melhor aqui, ó, quem vai ser esse h' de x? Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Aqui, ó, eu vou ficar com 0, né? O seno de 0. Então, na verdade, essa função vai ser 2 vezes o f' de 1 dividido por 2 raiz de f de 1 mais 0, né? Vai ser o próprio f de 1, né? Só que o problema me deu aqui, ó, que tanto o f de 1 quanto o f' de 1 são iguais a 1. Então, essa minha resposta é 2 vezes 1 sobre 2 vezes a raiz de 1, né? Quanto deu? Deu 1. Resposta letra E. Foi? Foi tranquilo, né? Fazendo aqui uns probleminhas, uma função dentro da outra. Vamos lá, para a gente terminar, aqui, ó, sejam f e g duas funções reais e deriváveis, tais que f' de x, olha só, é igual ao seno de cosseno de raiz de x. E g de x é o próprio f de x quadrado, tá? O que o problema perde? Eu quero saber quem é a expressão que representa o g' de x quadrado. O que eu vou fazer? Primeiro, estratégia. Eu vou fazer quem é a derivada de g em x e depois substituir esse x por x quadrado. Tá? Então, vamos lá. Quem é g' de x? G' de x é a derivada do f de x quadrado, que vai ser derivada de f em x quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que dá 2x. Então, posso escrever aqui que g' de x, na verdade, é 2x vezes o f' de x quadrado. Só que o problema me deu quem é o f' de x, né? Então, vamos lá. Quem é g' de x? Vai ser 2x vezes
O f' de x é seno do cosseno da raiz de x. O f' de x quadrado vai ser seno do cosseno da raiz de x quadrado. Como o problema me dá aqui, ó, que x é sempre positivo, tá? E estritamente positivo, né? A raiz quadrada de x quadrado vai ser igual a x, que eu posso dizer que é 2x vezes o seno do cosseno de x. Beleza? Show! Esse é o g' de x. Então, quem é o g' do quadrado de x? Onde tem x, você substitui por x quadrado, né? Então, vou ficar com 2x quadrado vezes o seno do cosseno de x quadrado, né? Nossa resposta só pode ser letra C, C de casa. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar hoje é isso. Aí, agora, só para completar, para a gente terminar e fechar com chave de ouro, eu quero explicar para vocês o porquê da regra da cadeia. Tá? Aqui o que eu vou fazer não é uma demonstração formal, uma demonstração intuitiva, que para o que a gente vai usar, isso daqui é verdade. Tá? Então, eu quero achar, ó, a derivada da função composta. Tá? Então, eu posso ver se eu não posso falar que essa função composta, esse y', é o limite, quando h vai para zero, de f de g de x, que é a função composta, né? Desculpa. F de g de x mais h, menos o f de g de x, dividido por h. Beleza? Agora, aqui, ó, fazendo uma manipulaçãozinha, eu vou multiplicar por g de x mais h menos g de x, dividido por g de x mais h menos o g de x, considerando que g de x mais h menos o g de x é diferente de zero. Tá? Para a gente fazer multiplicar e dividir pela mesma coisa, eu tenho que garantir que isso é diferente de zero. Então, essa demonstração aqui que a gente está fazendo vale somente quando o g de x mais h menos é diferente do g de x. Tá? Então, ó, seguindo aqui, quem vai ser essa minha função? É o limite, quando h vai para zero. Olha só como é que eu vou escrever. Estou manipulando aqui, tá? Vai ser o f de g de x mais h menos o f de g de x dividido por g de x mais h menos o g de x vezes o g de x mais h menos o g de x dividido por h. Só troquei a ordem desses dois, né? E lembra lá que o limite do produto é o produto dos limites. Então, quando h vai para zero, significa que o g de x mais h também está indo para o g de x. Então, vai ser o limite dessa fração daqui, quando h vai para zero, vezes o limite dessa fração quando h vai para zero. Agora, isso daqui, essa primeira parte aqui que a gente tem, nada mais é do que a derivada de f. Né? É a derivada de f em g de x. E essa segunda aqui, o limite quando h vai para zero. O limite quando h vai para zero, isso é a definição da derivada de g. Né? Então, a gente pode dizer que y' nada mais é do que f' de g de x vezes g' de x. Tá beleza? O que eu tinha para falar hoje para vocês é isso. Tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido. Na listinha que tem lá para vocês,
vocês podem pegar e resolver, tá bom? Podem pegar lá, resolvam os principais problemas, pelo menos os problemas da parte 1, agora já dá para resolver todos eles, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Beijão. Valeu!